as tuas maravilhas, cantarei o teu imenso amor, cantarei a tua bondade. Para sempre, meu Senhor, cantarei as tuas maravilhas, cantarei o teu imenso amor, cantarei a tua bondade. Para sempre, meu Senhor, cantarei as tuas maravilhas, cantarei o teu imenso amor, cantarei a tua bondade. Para sempre, meu Senhor. Para sempre, você pode orar um pouco em línguas. Rendere que tere mama shuri que tere mama masu rom 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 dere bre 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 shake tere mama mas e dere que tere mama shuri que tere mama mas randa na mama suruguru shake tere bara mama rondoro shake tere mama masu rendere oro mama shede que tere mama aleluia mama suri que tere mama mas e dere que tere mama shuri que tere mama mas Randere que tere mama chore que tere mamas. Randoro bro chede que tere mama. Ei, você precisa saber que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Re que tere mama chore que tere mamas. E de que tere mama chede que tere mama. Rumbro bro se, Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome nessa noite. Obrigado, Pai, pelas tuas maravilhas. Obrigado, Pai, pelo teu imenso amor. Obrigado, Pai, pelo teu caráter, porque você é bom, Pai, e você não mudou. Obrigado, Pai, pelo teu amor em nós. Obrigado pelo teu Espírito em nós. Obrigado por esse culto essa noite, Pai. Obrigado pelas maravilhas que você vai operar aqui hoje. Obrigado, Pai, por mentes e corações abertos ao Senhor nessa noite para receber a tua palavra. Pai, o teu Espírito tem a liberdade de agir no nosso meio hoje, Pai. Toma conta desse culto, Pai, que tudo o que acontecer seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Graças e paz. Deus é bom. Sabe, irmãos, estudando e falando com o Senhor para estar aqui hoje, o Senhor me trouxe algumas coisas no coração para que a gente entenda que Deus é bom. E Ele não mudou, irmão. É o mesmo Deus do passado, é hoje, é amanhã e vai ser sempre. Ele é bom, irmão. Ele é bom. Quando eu declaro ou escrevo que Deus é bom, não é para lembrar a Deus que Ele é bom. É para que eu não esqueça que Ele é bom. Às vezes pessoas acham até chato a gente escrever Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E o tempo todo eu estou falando Deus é bom porque eu creio que Deus é bom. Eu falo naquilo que eu creio, irmão. E você precisa declarar que Deus é bom nas suas finanças, que Deus é bom na sua família, que Deus é bom no seu ministério. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Hoje nós vamos falar do caráter e da bondade de Deus, amém, irmãos? Nós estamos num culto de ensino e Deus tem alguma coisa para tratar conosco essa noite. Esteja com o seu coração atento e aberto, porque eu creio que o amor de Deus vai ser derramado aqui nessa noite. Você não vai sair da mesma forma que você entrou, vai ter uma nova visão a respeito do seu pai. Talvez você diga assim, mas eu conheço meu pai. Mas talvez você não saiba ainda do tanto de amor que ele tem por mim e por você. Uma coisa que você precisa saber é que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é verdadeiro, que Deus é inocente. Ué, Tony, Deus é inocente, irmão. Deus é inocente e você vai entender por quê. E o que Deus não é e não faz? Deus não é mentiroso. Deus não é assassino. Deus não é maldoso. Deus não coloca doenças em ninguém para provar a ninguém. Aleluia. Deus, ele deseja ser conhecido pelos seus filhos, irmãos. E ele quer ser conhecido como ele é. Sabe, às vezes nós estamos
servindo ao Senhor, nós estamos dentro da igreja e algumas pessoas ainda têm uma ideia errada sobre Deus. Deus, ele não causa o mal na vida de ninguém. Deus é bom na minha vida e na sua vida em todo o tempo, irmão. Deus, ele deseja o bem para as nossas vidas. O que acontece é que o homem precisa entender que, por causa de ensinos e doutrinas erradas, ainda tem pessoas que pensam que Deus coloca doença, que usam a frase, né? Deus me deu e Deus me levou. É ou não é? Sofismas, enganos, doutrinas. Você só conhece a Deus, irmão, estudando a sua palavra, lendo a sua palavra. Deus vai se revelar para mim e para você na palavra. Eu não vejo Deus como alguns falam por aí. Eu vejo Deus do que eu conheço da palavra dele. Por isso o rema, irmão. Quando você faz o rema, você começa a ver Deus como ele é. Você começa a descobrir verdades na palavra de Deus. Amém? Sofismas são tirados, erros são tirados, pensamentos errados são tirados. Ah, nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Ah, nenhum fio de cabelo cai da cabeça de ninguém se não for da vontade de Deus. Ah, aquela pessoa ali, ela está doente porque Deus está provando ela. Não, Deus não é assim. Deus é bom. O mal, ele vem do diabo. Só que precisamos entender uma coisa, irmão. Deus, ele é justo. Dentro do pacote do caráter de Deus, existe a bondade de Deus, existe o amor de Deus, existe a justiça de Deus e existe o juízo de Deus. Deus, ele não vai mudar princípios por minha causa nem por sua causa. E nós devemos ser assim também. Nós não devemos nos dobrar e negociar os princípios de Deus nas nossas vidas. Nós devemos ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel conosco. Em Provérbios, no capítulo 19, versículo 3, na versão NHTL, se você quiser abrir, na versão NHTL, Provérbios 19, versículo 3. Provérbios 19, 3. Salomão diz assim: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. E sabe que isso é verdade, irmão? Por causa dos seus erros, a pessoa cai na desgraça, mas ela quer culpar a Deus. Quando você vai lá para Gênesis, e o Senhor diz assim ao homem, Gênesis 2 diz assim, e o Senhor, Gênesis 2, versículo 16, se puderem projetar aqui, na versão Ara, Gênesis 2,16, a palavra do Senhor diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? O que aconteceu? Eva foi lá e comeu do fruto. Deus é ruim por causa disso, irmão? Não. Você está entendendo? Você está começando a entender? Deus, ele disse, irmão, ele deu uma ordem, você tem todas as árvores para você comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer, e morreu espiritualmente, irmão. Era a vontade de Deus que o homem caísse pecado? Mas por que Deus não pode fazer nada nesse caso? Porque muita gente questiona, né? Mas se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que Deus permitiu? Pura e simplesmente, irmão, que Deus já tinha dado a palavra dele. Se você comer, você vai morrer. Simples assim. E Deus não muda a palavra dele. Deus não pôde fazer nada nesse caso, porque a palavra de Deus já tinha sido lançada, irmão. Aleluia. Então você precisa entender isso, irmão, que Deus é inocente. Desde o início, Deus é inocente. Desde o início, Deus é bom. Deus fez um jardim, plantou o homem, botou o homem para cuidar. Deus fez o melhor para o homem, mas por causa da desobediência, o homem caiu. Aleluia. A culpa é de Deus, nunca é de Deus. Deus deu o poder da escolha para o homem, irmão. Assim como Deus ele dá o poder da escolha para mim e para você. Sabe, não é o fato de você estar dentro da igreja, não é o fato de você ter um ministério, não é o fato de você ser assíduo nas terças, quintas e domingo, não é o fato de você orar em línguas por tantas horas, não é isso, irmão. O que conta para Deus é a sua fidelidade, é a sua obediência a Ele, à palavra dEle. É mais importante para Deus que você obedeça a palavra do que você passar 15 horas orando. Você sabia disso? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, irmãos. Como Deus também preza pelos princípios, a gente também precisa prezar pelos princípios. Você não pode negociar seus princípios. Independente se você vai machucar alguém, independente se pessoas vão entender ou não, você precisa se manter fiel àquilo que você tem aprendido com o Senhor. E glória a Deus por isso.
Por mais que Deus amasse Adão e Eva, ele não pôde fazer nada, irmão. Por isso que Deus é inocente. Entenda, no caráter de Deus temos o amor porque ele é amor, mas nós temos também a justiça e o juízo, como nós falamos. Deus, ele não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, está escrito o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Aí muita gente fala assim, mas por que Deus permite tanta gente indo para o inferno? Porque todo dia tem gente indo para o céu recebendo o Senhor, mas também tem gente indo para o inferno, é ou não é? É, irmão. E por que Deus permite? Porque o poder da escolha está com as pessoas. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho, seja em tempo, seja em fora de tempo, seja oportuno ou não seja oportuno. Nós temos que pregar a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir e ter a oportunidade da escolha. Se ela ouvir e não quiser, problema dela, irmão. Você falou a verdade, você levou a palavra de Deus. E está tudo bem, irmão. Mas a gente precisa andar com esses princípios. Deus não criou o homem para ser escravo, Deus não criou o homem para ser miserável, Deus não criou o homem para ter doenças. Mas por causa do pecado e da escolha errada de Adão e de Eva, o homem se tornou escravo de Satanás, porque o direito do homem ele deu para Satanás. Esse mundo jaz no maligno. Mas o Senhor Jesus veio para nos resgatar, ele nos tornou livres novamente. Amém, queridos? A morte entrou no mundo por causa do pecado, e o pecado entrou no mundo por causa do homem. Deus não permitiu o mal, o homem sim. Você entende isso? Não foi Deus que permitiu que o mal entrasse no mundo, foi o homem, irmão. Ei, mentes estão sendo esclarecidas hoje em nome de Jesus. Sofismas estão caindo hoje em nome de Jesus. Sabe, porque tem pessoas que pensam assim, Deus permite essas coisas ruins, Deus permite o mal acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus pode até permitir coisas que estão fora do padrão dele, que estão fora da realidade, que estão fora dos princípios dele. É a mesma coisa, uma pessoa fica doente. Ela fica doente porque ela está em pecado. Por que o mal chegou na vida dela? É porque Deus não ama aquela pessoa? Não, porque ela feriu o princípio e ela está em pecado. E por causa do pecado veio a doença. É ou não é? Vem a morte por causa do pecado. Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Se puder abrir aí. Deus é inocente, irmão? Romanos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o engano de Satanás no mundo foi a mesma estratégia que o diabo usou com Eva. O diabo enganou Eva, iludiu Eva. Você vai ser como Deus, se você comer do fruto, Deus sabe que você vai se tornar como ele. E no mundo está assim hoje, irmão. O diabo tem ensinado as pessoas a serem independentes do Senhor. Está ensinando que as pessoas não precisam do Senhor, que elas não precisam de Deus. E o quanto de gente tem morrido, irmãos, por causa do pecado. Quantas crianças têm morrido mutiladas, irmãos, por causa de enganos de Satanás. Vocês estão me entendendo, irmão? E a gente não pode cair nos enganos de Satanás, irmão. A igreja tem que continuar firme nos princípios. Você não pode baixar a cabeça para aquilo que o diabo está falando, para aquilo que o diabo quer impor. Você tem uma arma dentro de você que é o Espírito Santo. Você tem a sua boca em oração. Você pode declarar, você pode orar e coisas vão acontecer, irmão. Aleluia. Deus conta comigo e com você. Mas Deus mata. Deus é fogo consumidor. Deus não mata, irmão. Deus não mata, irmão. Diga graças a Deus. Diga, Deus é bom. Deus não mata, irmão. Você quer ver o Pai? Olhe para Jesus. Abre aí em João, no capítulo 5, versículo 19. É bom que esse relógio está abençoado hoje, viu? Não está funcionando. Está 50 minutos ainda, glória a Deus. Só foi falar, né, irmão? Glória. João, no capítulo 5, versículo 19, o Senhor Jesus diz assim: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então, se Deus mata,
Quantas pessoas você viu no Novo Testamento que Jesus matou? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Quantas pessoas você lê na Bíblia que Jesus colocou uma doença? Que Jesus matou? Silêncio na igreja, glória a Deus. Glória a Deus. Você entende que Deus é bom, irmão? Aí, em Atos, no capítulo 10, versículo 38, se você quiser abrir, os meninos estão projetando aí. Pedro, para completar o que nós estamos falando, Atos 10, 38, Pedro diz assim, lá na casa de Cornélio: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo mal e trazendo doença sobre todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está escrito isso, irmão? Não. O qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Deus cura, irmão. Deus salva, irmão. Deus liberta. Foi tudo isso que o Senhor Jesus fez. Deus não mata, irmão. Deus não é ruim. Deus não é homem para que minta. Glória a Jesus. Hebreus no capítulo 1, não precisa você abrir. Hebreus no capítulo 1, versículo 1 diz assim: ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quem é esse ser? O Deus Pai. Jesus era Deus Pai. Quando você olhava para Jesus, você estava vendo Deus Pai. Ei, irmão, você precisa entender uma coisa. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver Jesus em você. Você precisa transmitir a bondade de Deus para o mundo, irmão, para as pessoas. E aquilo que você faz para as pessoas, Deus vai fazer na sua vida. E aí, para completar, em Jeremias 29:11, dá assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, ele mostrando para nós nessa noite, com mais um versículo que a gente já conhece de cor, a bondade dele. O pensamento dele ao nosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Quando a situação ruim chegar, irmão, comece a declarar: Deus é bom na minha vida. Deus é bom na minha vida. Deus é bom na minha vida, e as coisas vão mudar, porque ele é bom na sua vida, irmão. Aleluia. E sabe que acontece algumas coisas dentro da igreja, irmão? Que às vezes pessoas falam assim: mas por que isso aconteceu? Os porquês da vida, né? Há uma pessoa que era crente e que estava na igreja frequentando e louvava, cantava, fazia acontecer, e de repente veio uma doença sobre aquela pessoa. Por quê? Por quê? Por que Deus permitiu? Por que veio sobre a pessoa? Por que isso está acontecendo? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus tem trato com cada um de nós e o trato de Deus é pessoal. Amém? Deus tem um trato comigo, Deus tem um trato com você. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe a causa das coisas. Não tenha julgamentos precipitados. Eu vou te dar um exemplo sobre a minha vida, irmão. Eu andei fora de princípios. Quais foram os princípios que eu andei fora? Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E outro princípio que eu feri: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu estava na igreja, eu estava fazendo rema, mas eu estava andando fora dos princípios. E como eu falei no começo, irmão, Deus, ele não fere os seus princípios. Você pode ser o mais espiritual, se você ferir os princípios do Senhor, você corre o risco de morrer. E eu estava com uma mágoa da minha mãe, e há 2 anos sem falar com ela, porque na minha cabeça a gente tem uma justiça própria, ou não é? Mas foi ele que errou, foi ele quem fez. Não, eu tenho todo o direito do mundo para estar aqui sozinho, para ficar no meu canto, para não querer falar com ela. Só que com Deus não funciona assim, irmão. Se você age pela sua cabeça, você vai ferir princípios. E se você ferir princípios, repito, você vai morrer. Só que Deus é tão bom, irmão, que ele traz o socorro. Eu orando em outras línguas, deixei a minha filha na escola, voltando, o Senhor falou para mim o seguinte, audivelmente: você precisa perdoar a sua mãe.
Deus estava me dando a oportunidade de escolher, de fazer o que é certo. Deus falou comigo, mas eu queria escolher se eu queria fazer ou não. Você entende, irmão? Mas a bondade de Deus me alcançou. E aí, eu lendo sobre isso, eu lembrei de Davi falando no Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Você está andando diante do Senhor, você feriu princípios, o Senhor vai fazer com que você venha voltar para os princípios. Ele vai te dar a oportunidade do arrependimento. E eu me arrependi, irmão. Porque na minha cabeça eu perguntava, pai, por que eu? O que eu fiz? Eu leio a Bíblia, eu oro, a justiça própria, né? Mas só que, irmãos, a gente não tem que olhar com a nossa ótica, não. A gente tem que olhar com a ótica do Senhor. A gente tem que analisar a nossa vida. A gente tem que ver se a gente está andando nos princípios da palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, irmãos, eu tive esse trato com Deus. Aí se eu tivesse morrido, o que a igreja poderia pensar? Ah, o Tony morreu, mas o Tony estava lá, profetizava e estava na igreja, era do louvor, fazendo e acontecendo, e o Tony morreu. Deus, por que o Senhor levou o Tony? Deus, por que você fez isso? Sabe, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Abre comigo aí, no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29, versículo 29. Você precisa entender uma coisa. Deus é soberano, Deus é rei, amém, irmãos? Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Pode ser que você venha questionar o Senhor sobre pessoas e por que aquelas pessoas morreram, por que aquela pessoa era tão santa e veio falecer. Deixa eu te falar, Deus conhece a vida daquela pessoa, amém, irmãos? E você pode perguntar para Deus e Deus virá para você e falar o seguinte: não é da sua conta. Porque ninguém conhece a vida de ninguém, irmão. É o Senhor que conhece. Você não sabe o trato que Deus tinha com essa pessoa. Você está entendendo, irmão? Você está recebendo alguma coisa aqui hoje? Deus é bom, não é? Deus é bom em todo o tempo, irmão. Deus ele vai falar com você como Deus falou com Adão. Olha, não come, que se você comer você vai morrer. Como Deus falou com o rei Ezequias. A Bíblia não diz lá em Isaías 38 que Deus colocou doença em Ezequias. Mas tem lugares por aí que falam, Deus colocou a mão sobre Ezequias e botou uma doença em Ezequias. A Bíblia não fala disso, irmão. A Bíblia diz que Ezequias, naquele tempo, adoeceu de uma doença mortal. E Deus enviou Isaías lá para dizer para ele o seguinte: arruma a tua casa porque você vai morrer. Sabe qual foi a atitude de Ezequias, irmãos? Virou com o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele era diferente do pai dele, Acás. Acás era perturbado. Fazia o que era mal diante do Senhor. Ezequias tinha um coração em fazer a vontade de Deus, de arrumar as coisas que estavam erradas, andando em justiça diante de Deus. E sabe qual foi a oração de Ezequias? Lembra-te que fui fiel aos teus olhos e que andei com retidão diante de ti. Sabe, irmão, quando nós oramos assim, nós estamos aguçando o caráter de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus é justo. Amém? E Deus, antes do profeta sair da porta da cidade, volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar a vida dele mais 15 anos. E que ainda vou dar a vitória sobre os inimigos dele. Porque Deus é justo. Você entende, irmão? Deus ele é tão bom que ele dá a oportunidade do arrependimento. Ele dá a oportunidade do arrependimento, irmão. Deus é longânimo. Deus ele fala com a pessoa, ele tem paciência, ele espera. Mas se a pessoa não ouvir, se a pessoa não se arrepender, vai chegar um dia que vai chegar juízo sobre aquela pessoa. Não porque Deus queira matar aquela pessoa, mas porque Deus não fere os seus princípios. Andar fora dos princípios é perigoso, irmão. Deus é inocente. Deus é inocente, irmão. Mas sabe também que nessa noite o Senhor preparou algo para falar para mim e para você a respeito das suas promessas, o caráter de Deus, a bondade de Deus. Você precisa entender algo, irmão. Quando Deus ele traz uma promessa para você, ele vai cumprir. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E eu estudando sobre isso, o Senhor falou algo no meu coração. Pai, por que tantas promessas às vezes demoram? É porque às vezes os meus filhos, eles estão até ouvindo as minhas promessas, mas eles não estão recebendo.
Sabe, irmãos, eu enchi meu olho de água porque é verdade. Às vezes nós estamos ouvindo as promessas, nós estamos nos alegrando, nós estamos dançando, mas nós não recebemos a promessa. O que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1? A fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Quando Deus chegou para Abraão e fez promessas a Abraão, não foi porque Abraão pediu alguma coisa para Deus, não. Deus fez promessas para Abraão. E Abraão recebeu, irmão. Porque Abraão não estava olhando para a idade, para a capacidade, se tinha parado o costume dele, da sua esposa. Parecia, aos olhos naturais, ser algo impossível. Mas a promessa de Deus não respeita impossíveis, irmão. As promessas de Deus não respeitam os impossíveis, irmãos. Quando Deus promete uma coisa para você, receba no seu espírito. Guarde dentro do seu coração e faça como Abraão, comece a adorar e cantar ao Senhor, dá glória a Deus, crendo, irmão. Há promessas de curas e milagres nessa igreja, receba em nome de Jesus. Há promessas de prosperidade para essa igreja, receba em nome de Jesus. Há promessas para os empresários dessa igreja, receba em nome de Jesus. Não deixe a sua fé encostada, irmão. Aleluia. Abre comigo lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17. Vamos ver um pouquinho mais a respeito de Abraão. Em Jeremias 1,12, o Senhor disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Você tem promessa de Deus, irmão? Sim ou não? Quem aqui tem promessa de Deus? Alegre-se e dance, porque já chegou em nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, irmão. Deus tinha promessa sobre a vida de Abraão. Tentaram dar uma forcinha de Abraão com Agar, né? Forcinha, vamos ajudar o Senhor aqui, está demorando a chegar a bênção. Mas sabe que o Senhor passou um tempo, 13 anos, sem falar com Abraão. Mas quando Deus retornou a falar para Abraão, foi para dizer para ele que a promessa que ele tinha feito ia se cumprir. Aí talvez você diga: Abraão não merecia, mas Deus prometeu. Aleluia. Romanos 4,17 diz assim, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Abraão, ele creu. Abraão, ele recebeu. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, diga sem enfraquecer, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia, irmão. Deus prometeu para você, irmão? Então entenda uma coisa, Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu para você. Não olhe para o Senhor, irmãos, como você olhava antes. Deus é bom em todo o tempo, Ele quer se revelar a nós, Ele quer se mostrar para nós nesse tempo. Nós estamos em estações, irmãos, que Deus está querendo fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais no nosso meio. Mas para essas coisas acontecer, você precisa conhecer o seu Pai e saber que Ele pode fazer. Nós não cantamos aqui? Sim, Ele pode. Ele pode. Ele pode. Eu estou dizendo aqui, irmão, pelo Espírito, surdos vão ouvir, cegos vão enxergar, coxos vão andar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, irmão. É porque Deus disse, não é porque Tony disse, não é porque Gerson disse, foi porque Deus disse que vai ser assim, e vai ser assim, irmão. Você precisa receber isso dentro do seu coração. Aqui diz que Abraão ele estava plenamente convicto. Fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção, diga comigo, convicção, convicção. Quando você recebe uma promessa de Deus, irmão, tenha convicção que vai acontecer. Deus ele não está brincando de ser Deus não, irmão.
Deus ele não está brincando de ser Deus, não. Ele não está brincando com a palavra dele, ele não está brincando com os princípios dele, não. Mas nós ouvimos nessa noite que a gente precisa receber, irmão. Você não pode deixar a palavra no ar, não, irmão. A semente que frutificou foi aquela que caiu numa boa terra, que foi entendida e que deu a 30, a 60 e a 100 por um. E eu vou dizer mais para você, irmão. As promessas de Deus, falo pelo Espírito agora, ela vai alcançar a sua vida, a sua família, a sua casa inteira, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, em nome de Jesus. Isaac estava indo para o Egito, o Senhor falou para ele, não vai para o Egito não. Fica nessa terra que eu vou te abençoar nessa terra, porque o teu pai foi fiel, porque ele creu em mim. Você entende isso, irmão? A sua fidelidade transforma a sua vida e a vida da sua família. Eu tenho falado com algumas pessoas aqui o que o Senhor tem colocado no meu coração. E é verdade, irmão. A palavra de Deus ela está sendo colocada e você precisa entender. Ninguém dos da sua casa vai se perder. Todos serão salvos em nome de Jesus. Você recebeu, irmão? Aprenda isso. Quando você ouvir a palavra do céu, a palavra de Deus, receba no seu espírito, irmão. Como vai acontecer? Mas aquele parente meu lá, ele é coração duro e não interessa. Quando a água do Espírito tocar nele, ele vai ser quebrantado em nome de Jesus. Deus é inocente, irmão. Deus é bom, irmão. A palavra do Senhor, irmão, ela não muda. Deus não muda. Aquilo que ele falou, o meu respeito é o seu respeito e vai se cumprir. Nós teremos grandes testemunhos aqui na igreja. Sabe, há no meu coração, e há um bom tempo eu já tenho falado sobre isso, o Senhor tem colocado que aqui é uma igreja que vai ser próspera em todas as coisas, vai ser uma igreja abençoadora de missões, vai ser uma igreja abençoadora de pastores, vai ser uma igreja generosa em todo o tempo e fora de tempo, vai ser uma igreja que não vai passar por dificuldades. Receba isso, irmão. Aí eu pergunto para você, vocês estão vendo, irmão? Com os olhos naturais, não. Mas pela fé. Receba pela fé. Eu estava orando com um pastor ali e me veio algo a respeito dele. Eu vou dividir com vocês. Porque não é só para ele, é para a igreja também. Força e vigor. Força e vigor. Força e vigor. Força e vigor para desbratar. Para pisar nas obras do diabo. Força e vigor para trazer pessoas por aquela porta, para que elas sejam salvas em nome de Jesus. Força e vigor nos ministros. Nós temos orado por ministros aqui cheios da palavra, cheios do Espírito, e tem acontecido essas coisas, irmão. Aleluia, aleluia. Eu oro por professores do Rema mais ousados. Eu oro por professores do Rema sendo mais ousados na palavra. Eu oro por pessoal do evangelismo aqui sendo ousado nas evangelizações, sem medo algum, chegando nas pessoas e deixando o Espírito usar, irmão. Uma ousadia do Espírito. Uma ousadia do Espírito. Aleluia. 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 Duda, Deus tem confirmado, Duda, todas as coisas que Ele tem falado para você. Não foi pela boca de uma pessoa só, não. Várias pessoas têm confirmado e falado isso do reino do Senhor. Você é uma abençoadora, uma abençoada. E porque você entendeu que você não é uma represa, Deus está acrescentando mais e mais sobre a sua vida. Mais e mais sobre os seus negócios, mais e mais na sua família. Receba, irmão. Chegando para a irmã lá, receba, eu também creio, vai para mim também. Essa aqui vai ser uma igreja, irmão, onde os milagres vão acontecer e vai acontecer pelo meio das suas mãos. Você vai impor as mãos sobre pessoas e elas ficarão curadas. Você pode ficar de pé, irmão. A banda pode subir. Aleluia. Você pode orar um pouco em línguas. Ere que tere mama masuri kandana mama mashede que tere mamas. Ere que tere mama mashuri kandana mama masuri kandana mama. Era mama mashede que tere mama masuri que tere mama. Ah, Pai, nós cremos na tua palavra. Nós cremos naquilo que você disse essa noite, Pai. Nós guardamos no nosso coração e sabemos que vai acontecer, Pai.
Ousadia chegando nessa igreja. Ousadia chegando na igreja, Pai. Ousadia na vida dos membros, na vida dos pastores, na vida dos ministros. Pai, ousadia do Teu Espírito. Orações mais intensas, Pai. Coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais acontecendo nesse lugar. Não, Pai, nós não queremos mais o comum. Nós queremos o Teu reino se manifestando nessa terra. Nós queremos o Teu reino se manifestando nessa igreja. Nós queremos ver os milagres acontecendo, Pai. Você diz na sua palavra que você não muda. Você não muda. Você não muda, Pai. Nós cremos nisso. Nós sabemos que há um poder disponível. Nós sabemos que há uma unção disponível. Nós sabemos, Pai, que você está com os Teus olhos nesse lugar para que coisas aconteçam, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Rebromo mamassure candaramamamase, de quetere mamamamachure candaramamamas, requetere mamamassure quetere mamas, retere quetere mamamachure quetere mamá. Pai, eu declaro fogo do Teu Espírito nessa igreja. Eu declaro, Pai, pessoas afogueadas no Teu Espírito. Eu declaro, Pai, pessoas sedentas da oração. Eu declaro, Pai, pessoas sedentas da Tua palavra. Eu declaro, Pai, pessoas sedentas em Te conhecer. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, cultos afogueados, Pai. Cultos afogueados. A manifestação do Teu Espírito acontecendo. Pai, as pessoas andando, as pessoas levantando da cadeira de rodas, surdos ouvindo, cegos enxergando, Pai. Nós cremos, Pai, nós cremos, nós cremos. Nós cremos, Pai, nós cremos, Pai, nós cremos. Ei, de que terei mamama, chore que terei mamama. Ei, de que terei mamama, sore que terei mamas. Ei, que terei mamama, chere que terei mamamas. Rodere mamama, ei, não é algo da sua cabeça não, irmão. Ei, não é algo da sua cabeça, não é algo do Espírito, é algo de Deus. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o Espírito de Deus. Tem a ver com a vontade dEle. É a vontade dEle, é o propósito dEle para esse lugar. E vai acontecer, vai ser dessa forma. Em breve tempo, nós vamos ter bons testemunhos. Nós vamos ter bons testemunhos. Nós vamos ver bons testemunhos. Deus é Deus de bons testemunhos. Ei, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ei, eira macataramas, e cotorô mamache que tere mamamas, requetere mamamacho requetere mamas. Ei, ei, um novo tempo chegando sobre essa igreja. Um novo tempo chegando sobre essa igreja. Ei, o novo tempo já chegou sobre essa igreja, vocês não estão vendo? Já chegou nessa igreja. O novo tempo chegou nessa igreja. O tempo do Espírito, o tempo da manifestação do Espírito. O tempo dos milagres acontecendo. Ere cantará mamamachedere que terema mamas. Recotorama mamassude candará mamachede que terema mamamas.